Bom dia, me chamo David dos Santos Calheiros, sou professor da disciplina Política e Organização da Educação Básica no Brasil. Espero que todos estejam me ouvindo, e aí eu já gostaria que todos sinalizassem se me ouvem bem, se me veem bem, para que a gente possa prosseguir com a nossa aula, tá bom? Então, por favor, comentem aí no chat se estão conseguindo acessar a aula de maneira tranquila. Sim, então vários comentários aqui dizendo que estão conseguindo ouvir bem, tá? Qualquer dificuldade, né, em me ouvir, em me ver, um slide não esteja passando, por favor, comenta aqui no chat para que a gente possa resolver essa problemática da maneira mais breve possível, tá bom? Na nossa última aula, foi uma aula um tanto rápida, tivemos alguns problemas técnicos e desde já peço perdão pelo inconveniente, tá? E aí, por essa aula ter sido de maneira um pouco apressada, eu retomo alguns aspectos que foram tratados na aula passada, aprofundo eles, né? E trago agora como a educação física ela se situa, né, ela se estabelece no campo dessa educação básica, tá? Isso de maneira muito breve ainda, né? De maneira exploratória, até porque o foco dessa disciplina, né, é discutir essa questão da política, da organização. Hoje eu trago a questão da educação física por ser o nosso campo de preocupação, né? Mas de alguma maneira ainda é uma introdução, algo que vocês ainda vão aprofundar ainda mais durante o curso, ok? Então vamos lá. Vamos lá. A primeira questão, a primeira elemento que nós temos que ter, né, é entender que a educação ela é um direito social. E o que significa isso, professor? O que significa ser um direito social, né? Significa que todas as pessoas ela têm esse direito, né? E por que elas possuem esse direito? Elas possuem esse direito porque trata-se de um direito humano, né? É um direito humano, né, que é resguardado a ela pelo simples fato dela existir e ser um ser humano. Então, esse direito à educação, ele não é apenas assegurado aqui no Brasil. Ele é assegurado nos diferentes países. Trata-se de um acordo mundial, de um acordo internacional. Então, todos os países, né, pelo menos aqueles consignatários, eles se destinam, eles fizeram essa convenção de que iriam oferecer essa educação enquanto um direito ao ser humano, tá? Então, isso é uma prerrogativa, ok? Então, esse é um direito humano. Vamos lá. E aí, esse direito humano, ele vai ser resguardado tanto para pessoas com deficiência, para populações que vivem em situação de vulnerabilidade, para a população indígena, para pessoas que têm orientação sexual diferente da heteronormativa. Então, esse direito ele é resguardado a todos, independente das suas características, ok? Então, é um direito social, um direito que é resguardado a todos. Então, vamos lá. Esse direito à educação, né, na nossa Constituição Federal, ele vai se viabilizar através da escola. Né? Que essa escola, independente se ela está localizada em uma comunidade indígena, independente se ela está localizada em um território quilombola, ela vai ter essa preocupação, né? De sistematizar os conteúdos, os conhecimentos que convencionalmente se propôs a ensinar. É claro que a educação ela tem um sentido mais amplo. A educação ela tem um sentido, mas ela pode ser oferecida no âmbito familiar, na comunidade, né? Ela tem um sentido mais amplo.
Entretanto, a nossa Constituição Federal, né, e como vocês vão ver, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai se propor a pensar essa educação através de um veículo, de um equipamento social que se designou a chamar escola, ok? Então, é nessa escola que aparece, né, que se reúnem, né, o desafio de ensinar e o desafio de aprender os conhecimentos que foram construídos pela humanidade, né? E sobre esse conhecimento, nós também vamos problematizar, né, como o conhecimento da educação física ele foi sendo construído também, para que hoje nós pudéssemos ensinar essa temática no âmbito escolar. Então, vamos lá. Uma questão que nós precisamos fazer todas as pessoas têm se beneficiado igualmente do sistema educacional? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Se a educação ela é para todos, se essa educação ela se viabiliza por meio de um equipamento social que é chamado escola, será que todas as pessoas têm se beneficiado igualmente do sistema educacional? Né? Há contrariedades nesse aspecto, porque muitas das vezes esse equipamento social, né, essa educação que deveria promover equidade, que deveria promover transformação social, muitas das vezes ela acaba promovendo mais processos de exclusão. Né? Um elemento que nós podemos ver que foi bem claro foi na época da pandemia. Né? Então, os processos de exclusão, a educação estava sendo oferecida, mas nem todos poderiam ter acesso. Há pessoas que não tinham computador, há pessoas que não tinham internet. Então, enquanto aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, que estavam localizadas em boas escolas, talvez, algumas escolas também privadas tinham acesso à educação por meio de equipamentos e recursos, outra parcela da população não tinha os mesmos recursos, os mesmos equipamentos. Então, essa educação, nesse momento, ela contribuía mais para processos de exclusão social do que propriamente para processos de equidade, processos de transformação social. Então, a gente precisa ver com bastante cuidado. Em muitos casos, a educação ela não tem beneficiado a todos. Esse fato também é claro quando a gente vai pensar na escolarização de pessoas com deficiência, né, que muitas das vezes essa população ela acaba não tendo acesso aos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula, por exemplo. Muitas das vezes as pessoas com deficiência elas acabam fazendo atividades paralelas ao que os demais alunos da turma eles estão discutindo, fazendo, enfim. Então, em alguma medida, essa educação, né, no nosso cotidiano escolar, ela não tem beneficiado igualmente a todos. Então, vamos lá. A Constituição ela vai definir que a educação ela é um direito de todos e que é um dever do Estado e da família. Por exemplo, nessa charge, a gente tem o seguinte, uma criança, ela pergunta, mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde, lá vem você com suas manias de grandeza. Né? Então, nesse momento, né, a família não queria cumprir com o seu dever, né, de oferecer essa educação, que o Estado estava se propondo, né, nesse caso, que estava oferecendo. Nessas situações, quando ocorrem, independente se a criança ela tenha uma deficiência, independente se a criança tem alguma característica, todas as pessoas que estejam em idade escolar obrigatória, elas devem ser matriculadas na escola. Elas devem ter matrícula. É um direito. Qualquer pessoa que viole este direito, mesmo que seja um familiar, é dever nosso, quando ciente dessa situação, acionar os equipamentos sociais que são responsáveis por isso. Como, por exemplo, uma das primeiras instâncias, né, o próprio Conselho Tutelar. Né? Então, por quê? Porque nós acreditamos não, porque é de direito dessa criança e nenhum direito humano ele pode ser violado, nenhum direito humano. Né? É um direito humano, é dele esse direito, e ele tem esse direito
a educação. E, nesse caso, essa mãe ela não poderia rechaçar, né, essa figura, né, que está sendo representada, e aqui eu não quero, né, rechaçar o papel familiar da mãe, muito pelo contrário, só estou dizendo que essas situações elas não podem acontecer. Professor, direito à educação também seria um direito social? Sim, direito à educação é um direito social, é claro, é um direito. Então, vamos lá. O dever do Estado para com a educação está regulamentado em lei, né? Então, esse direito do Estado em promover a educação ele está regulamentado em lei, essa lei magna que nós já começamos a discutir sobre ela, que é a Constituição Federal, né? Então, essa educação ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória e ela também vai ser oferecida pelo Estado de maneira gratuita, tá? Ela é obrigatória, como nós já afirmamos, qualquer pessoa em idade escolar ela tem a obrigação de estudar, né? E ela também é gratuita. Entretanto, ela tem uma faixa etária dos 4 aos 17 anos. Essa é a escolaridade, né, a faixa etária obrigatória, ok? Entretanto, a nossa Constituição ela também vai prever essa oferta gratuita a todos aqueles que não tiveram também esse acesso na idade própria, ou que por algum motivo tiveram dificuldade para participar da escola, ou tiveram que abandonar a escola para ter que trabalhar, enfim, qualquer situação que porventura tenha ocorrido e que tenha atrapalhado esse percurso escolar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está se referindo àquelas pessoas, aqueles estudantes do EJA, vamos supor, uma pessoa que tem 30 anos que ainda está aprendendo a ler e escrever. Ela tem direito à educação? Tem direito. É um direito dela. Se ela quer estudar, ela tem esse direito, tá? Então, embora exista uma escolaridade obrigatória, uma faixa etária obrigatória, se uma pessoa ela não teve acesso àquela essa educação naquele tempo, teve dificuldade para acessar, teve dificuldade para obter algum tipo de sucesso, ela pode novamente acessar a este equipamento social, né, a este direito à educação, tá? Pessoal, dúvida até aí? Está claro, educação é um direito do Estado, é um dever do Estado, é um dever da família, a escolaridade é obrigatória de 4 aos 17 anos. Se teve alguma dificuldade nesse curso de escolarização, a pessoa pode voltar a estudar, né, e ascender no seu desenvolvimento. Tá? Uma coisa que é importante a gente entender, né, o quão é importante essa educação, é que por meio desse direito de educação, nós conseguimos acessar outros direitos, outros bens, outros serviços. Né? Então, vejam só vocês. Vocês estão fazendo uma faculdade, um curso de educação física. Provavelmente, quando obterem a formação, vão conseguir ter uma renda financeira. Por meio dessa renda, vocês poderão acessar adquirir um bem, uma moradia, vocês poderão adquirir um meio de transporte, né, um carro. Então, esse direito à educação, ele vai fazer com que você possa se desenvolver. Né? Então, daí a importância e a valorização que nós precisamos ter com esse bem maior, que é a nossa educação. Ok? Então, o fim da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Okay? Então, esse é o fim da educação. Tá? O Pedro está colocando aqui no chat que nossas leis no papel é muito linda, né? São muito lindas, né? Mas infelizmente no plano real é totalmente diferente, muito triste. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, é verdade, Pedro, né? A depender da realidade que se esteja, né? No local que esteja. Entretanto, é uma utopia que precisamos perseguir, né? Uma utopia que precisamos perseguir, precisamos lutar por ela, que é somente por meio dessa educação, né? Que nós acreditamos que seja o caminho ideal e possível de nos desenvolvermos, né? Para você ter ideia,
Eu sou o primeiro da minha família a conseguir concluir um curso de educação superior, para vocês terem ideia. E na minha família ainda, só 3 pessoas conseguiram concluir até hoje, para vocês terem ideia. Um deles é o meu irmão e o outro é uma prima minha. Então, nós precisamos cessar esse curso histórico de que pessoas que nascem em populações que não estão localizadas em grandes centros urbanos, em grandes famílias de grandes poder aquisitivos, não podem acessar a educação superior. Nós precisamos cessar com isso. Né? Os nossos filhos precisam ter acesso à educação superior, precisam se desenvolver, né? Então, assim, e nós estamos começando isso agora por meio desse momento de transformação, ok? Então, vamos lá. A Constituição Federal de 1988 consagrou a expressão sistemas de ensino, em lugar de Sistema Nacional de Educação. Né? Com isso, ele preconiza a relação entre os sistemas de ensino e as esferas administrativas, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Né? Então, o que isso significa? Né? A educação é um direito, né? Só que o que acontece? Ao invés da gente ter um sistema nacional de educação, nós vamos ter sistemas de ensino. É verdade que nós vamos ter uma organização administrativa geral, por meio do Plano Nacional de Educação, mas nós vamos ter sistemas divididos, cada um com a sua responsabilidade. Por exemplo, o município ele vai ter uma responsabilidade administrativa com o nível educacional, o Distrito Federal e os estados terão outra responsabilidade, né? E a União também terá a sua responsabilidade. A União entenda como sendo o governo federal. Então, cada uma dessas instâncias terão as suas respectivas responsabilidades. Entretanto, esses entes federativos, nessas regiões, essas esferas administrativas, elas vão atuar em regime de colaboração, ou seja, de ajuda mútua, de corresponsabilidades, enfim. E é sobre isso que a gente vai tratar, tá? Então, a organização organizará o sistema educacional de ensino, né, em relação às instituições públicas federais. E quais são essas instituições públicas federais? As universidades. Ela tem a obrigação, é responsabilidade do governo federal com as universidades federais, por exemplo, o FAO, né, o FPE, são essas instituições federais. Então, o governo federal ela tem responsabilidade com essas instituições. Entretanto, ele vai prestar assistência técnica e financeira também, por meio de políticas específicas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Entretanto, em termos de organização, é responsabilidade dele as instituições federais. Tá? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 1, né? E o que seria esse fundamental 1? Escolas de 1º ao 5º ano e também com as instituições de educação infantil. Então, isso é responsabilidade do município. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 2º ciclo, 5º ao 9º ano, e também com o ensino médio. Tá? Então, essa seria a responsabilidade do Estado. Ok? Então, em tese, o nosso governo federal ele não tem responsabilidade administrativa, obviamente, com a educação básica. Ele vai prestar assistência técnica, financeira, né? Mas a capacidade de organização, até porque quem está mais próximo são os municípios e os estados. Então, é deles essa responsabilidade, né? São deles. Então, o modelo brasileiro de provimento, né, da educação básica é formado pelo seguinte tripé. Descentralização na oferta de serviços educacionais, né? Então, a educação básica ela está a cargo dos estados e municípios. E critérios de financiamento pela federação, né? Então, assim, a gente vai ter critérios para se financiar as escolas, para financiar as redes de educação, né? E esses critérios, sobretudo, né, vai estar sustentado por políticas como o do Fundeb, ok? Também vamos ter uma avaliação
centralizada, né? Que é aquela famosa prova Brasil, a prova do IDEB, né? Aquelas questões. Então, esse sistema ele vai permitir essas comparações entre escolas, entre unidades da federação, entre redes de ensino, né? Há muitas críticas com relação a essas provas, porque muitas das vezes elas promovem mais classificações, seriações, né? Elementos de poder, de controle, né? De poder, né? E muitas das vezes não há uma séria preocupação com o processo educacional, mas com resultados, enfim. Então há grandes críticas, né? Não sei se alguns de vocês já estão trabalhando na educação, mas vocês vão ver que muitas das vezes se torna um meio de opressão, de marketing político, né, de marketing político, quando na verdade não há grandes preocupações com a transformação social da população. Tá? Quais são as vantagens dessa descentralização? Primeiro, nós vamos ter potencial de gerar inovações, né, mais alternativas de políticas, né, porque cada município vai testando o que dá certo, o que não dá, isso é possível de ser feito, né? E permite tratar melhor as diversidades locais, né? Então, assim, se o governo federal quisesse fazer isso, ele não conseguiria, né? Porque, por exemplo, o município de Olho da Água das Flores tem uma característica, o município de Maragogi tem outra característica, né? Então, estão em locais diferentes, o clima é diferente, a economia é diferente, né? Então, as prefeituras conseguem trabalhar melhor isso porque sabem o perfil da sua própria população. Tá? Não, o município não é responsável pelo Fundamental 2, não é responsabilidade do município. Entretanto, ele pode ofertar. Entretanto, ele pode ofertar. Tem uma dúvida aqui da Tessia, né? Professor, pensei que o município era responsável também pelo Fundamental 2 e o Estado era responsável pelo ensino médio. Não, município, educação infantil e fundamental 1. Ele pode ofertar o ensino fundamental 2, né? A partir das pactuações que são feitas com o governo do estado, né? Muitas das vezes o governo do estadual repassa a verba, muitas das vezes a própria município quer oferecer esse ensino fundamental 2 para ter mais verbas do governo federal. Então, são algumas pactuações que são feitas, mas não é responsabilidade do município. Como também não é responsabilidade do município sustentar universidades. O governo estadual ele não precisa oferecer educação superior, mas ele sustenta, eu estou falando assim no modo de dizer, né, de que oferece para a população duas universidades. A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, que é a que vocês são alunos matriculados, né, e também tem a UNEAL, que é a Universidade do Estado de Alagoas. Então, duas universidades que são sustentadas pelo nosso governo estadual, pelo governo de Alagoas. Entretanto, ele não tinha essa responsabilidade, mas à medida que ele abre essas instituições que oferecem esse nível educacional, ele tem a responsabilidade de garantir, de financiar, né, para prestar esse serviço à população. Tá? Dúvida em relação a isso? Pessoal, para muitos, esse assunto pode ser um pouco chato, enfadonho, mas isso cai muito em concurso público. Muito, muito, muito em concurso público. Vocês não têm ideia. Ok? Então vamos lá. Quais são as vantagens, né? Identificar e difundir experiências de sucesso, essas possibilidades, produzir informações que possibilitem a população julgar a qualidade da educação oferecida e cobrar dos gestores e governantes por melhorias, né? No caso dessas avaliações centralizadas, né? Quando saem esses resultados, né? Dotar o poder local com recursos e capacidade técnicas para gerir suas escolas. Então, isso é possível, né? Essas avaliações poderiam contribuir para isso. Entretanto, a gente sabe que muitas das vezes tudo é foto, Instagram, né? Tudo virou instagramável, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco, tá? A Fabiana, o Estado praticamente não oferta o Fundamental 2, apenas em municípios em que a necessidade é urgente, né? Isso é o que está colocando aqui a Fabiana. Isso acontece muito nos municípios, Fabiano.
né? Na capital há muita oferta do ensino fundamental 2 pelo Estado, muita oferta mesmo. Praticamente as escolas de fundamental 1 elas estão a cargo dos municípios, né, do município de Maceió, e o fundamental 2 e médio está a cargo do Estado. Isso acontece muito aqui na capital, tá? Então vamos lá. Artigo 206 da Constituição Federal ainda diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, há vários princípios, ok? Que a gente vai ter. A valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei, a questão da gestão democrática, a garantia do padrão de qualidade, piso salarial, garantia do direito à educação, né? Perdão, pessoal, pela confusão aqui, eu acabei passando um slide antes do que deveria iniciar. Então, o ensino, né, que deve ser ofertado na escola, ele vai ser ofertado com base em alguns princípios que estão prescritos na nossa Constituição Federal. O primeiro princípio, igualdade de condição de acesso e permanência. Então, a mesma pessoa que mora em uma comunidade rural, que uma pessoa e outra pessoa que mora em um território urbano, por exemplo, elas precisam ter condições de igualdade para acessar a educação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade rural, ela não pode passar 3, 4 horas para chegar a uma escola, né? Não há condição de igualdade aí, né? Enquanto que uma pessoa que mora em um território urbano, em um bairro urbano, demora só 5 minutos, né? 2 minutos para chegar na escola, 10 minutos para chegar na escola. Então, não há condição de igualdade nisso. Então, a Constituição Federal diz que tem que ter condições de igualdade. Por isso que essas escolas elas precisam estar próximas de onde as pessoas moram, né? Elas precisam estar próximas de onde as pessoas moram. Tá? Isso são alguns parâmetros, né? Mas isso também está, essas condições de igualdade, ela também vai se estender para as pessoas com deficiência, para as pessoas que moram em comunidades indígenas, né? Para vocês terem ideia, vejam a dificuldade de uma pessoa, né? Como vocês sabem, populações indígenas, elas possuem línguas próprias, né? A população indígena que não fala o português. Mas se ela quer fazer uma educação superior, ela vai ter que aprender o português. Né? Ela vai ter que aprender o português. Não há uma universidade indígena ainda. Né? Então, ela vai ter que aprender o português. Então, veja a dificuldade que essa pessoa vai ter para acessar a educação superior. Né? E se a universidade ela não oferece, né, o governo, a instância competente não oferece cursos de português, possibilidades de suporte, essa pessoa não vai ter condições de igualdade para acessar da mesma maneira que os seus pares, ok? Gente, não dá nem para responder todas as perguntas, tá? Porque muitas das vezes a gente vai ter que ficar focado aqui na aula, tá? Então, assim, me desculpem se eu não conseguir responder alguma pergunta de vocês. Então vamos lá. Valorização também dos profissionais da educação é um princípio, a gestão democrática, né? Então os diretores, os coordenadores, eles precisam ser eleitos pela comunidade escolar, né? A gente sabe que muitas das vezes nos municípios são cargos comissionados, né? Que os prefeitos sustentam, né? Que as secretarias de educação sustentam, né? Isso é mais uma maneira de ter o controle daquele equipamento social que muitas das vezes serve para promover políticos, né? Então, isso muitas das vezes está a cargo dessas questões. Garantia de padrão de qualidade, tem que ter qualidade da educação, né? O piso salarial nacional, né? Tem que ter um piso salarial nacional, garantia do direito da educação e da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, assim como o acesso à educação, ela é um direito, a pessoa tem que ter o direito de aprender. Então, a gente vai ter também um plano nacional. Embora essas instâncias, cada um tenha a sua responsabilidade administrativa, nós temos um plano nacional. Os municípios, os estados,
eles precisam caminhar em uma direção única. Qual é essa direção única? Pode até ter suas peculiaridades, mas tem que ter uma direção única. Quais são essas direções? Erradicação do analfabetismo. Para vocês terem ideia, Alagoas tinha um grande percentual de analfabetismo até pouco tempo. Universalização do atendimento escolar, né? Então, precisa ser universalizado a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Todas as pessoas precisam estar na escola. É uma universalização. Por exemplo, a educação infantil hoje ainda não é universalizada, né? Muitas pessoas em idade ainda estão fora da escola, né? A creche ainda não é universalizada, né? Então, isso é uma grande dificuldade nesse aspecto também. Melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, né? Essa questão da profissionalização um plano, faz parte do Plano Nacional, promoção humanística, científica e tecnológica, né? Então, esses princípios devem regir todo e orientar todos os municípios e os estados quando vão estabelecer suas metas próprias, tá? O que a gente precisa ter em mente é que nós vamos ter dois níveis de educação. O primeiro nível é chamado de educação básica, que todas as pessoas deveriam fazer, né? Essa educação básica ela é constituída de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O outro nível educacional que nós vamos ter é a educação superior, né? Que aí essa educação superior a gente vai ter a nível de graduação e pós-graduação, tá? Então esses são os níveis de educação. Além desses níveis de educação, nós vamos ter modalidades. Nós vamos ter a modalidade da educação de jovens e adultos. Nós vamos ter a modalidade da educação profissional e nós vamos ter a modalidade da educação especial. Essas modalidades, elas devem perfazer, né, estar na educação básica, né? Elas devem estar na educação básica, elas devem ser oferecidas. Por exemplo, a educação especial ela deve ser oferecida de maneira transversal, em todas as na educação infantil, no ensino fundamental, na educação superior, né? Deve-se pensar também na educação de jovens e adultos, né, enquanto modalidade, e na educação profissional também. Esse direito à educação, como a gente já falou, né, ele pode ser oferido, ele deve ser gratuito e ele deve ser obrigatório. Entretanto, as instituições privadas, elas também podem oferecer educação. Elas também podem oferecer educação, né? Só que nem todo mundo pode acessar essa instituição privada, né? Apenas aquelas pessoas que puderem custear. Agora, a instituição pública ela tem o dever de oferecer o ensino para todas as pessoas que quiserem, tá? Todas as pessoas que quiserem e puderem, né? E quiserem, estiverem na idade escolar ou tiverem alguma dificuldade, enfim, qualquer pessoa. Entretanto, o compromisso é com a educação básica. A educação superior, para você acessar, precisa se fazer vestibular, provas e coisas dessa natureza. Entendeu? Então, compromisso com a educação básica. E aí, agora nós vamos ter algumas características de como está essa educação básica em cenário internacional, tá? Vamos lá ver como é que está. O insucesso escolar na educação básica é um problema concentrado na rede pública de ensino, infelizmente, né? Como nós vamos ver aqui, ó, a instituição privada, vocês vão ver aqui, ó, taxa de insucesso escolar. A instituição privada, que é esse verde aqui, ó, elas têm um baixo índice de reprovação, de abandono, né? Aí vocês vão ver aqui a instituição pública, que é essa azul aqui, ó, como é alta a taxa, né? É alta a taxa. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, no ensino médio, há uma grande evasão,
Olha a evasão que nós temos no ensino médio. É muito grande. Né? Muito grande mesmo. Vocês vão ver que nós temos uma baixa evasão nos anos iniciais, depois essa evasão começa a aumentar, esse abandono começa a aumentar, essa reprovação, né? Até aumentar ainda mais. Então parece um funil, né? Parece um funil em relação às taxas de reprovação e abandono escolar, ok? Nós vamos ver também que o baixo nível de educação explica grande parte da desigualdade social no Brasil, né? Que está entre as maiores da OCDE. Né? Quanto maior o nível de insucesso na educação, maior é a desigualdade social. Vocês vão ver que o Brasil, onde ele está, uma grande desigualdade social. Tá vendo? O baixo nível educacional expressa a desigualdade social que está o Brasil. A qualidade da educação é o pilar de produtividade da economia. Né? Vocês vão ver aqui, ó, o Brasil é essa linha amarela. Tá vendo? Essa linha amarela aqui. Ó. Produziu muito pouco, tem pouca produção de economia. Né? Agora vocês veem países aqui, ó, como os Estados Unidos, ó, que tem uma maior qualidade de educação, esse verde aqui, ó, como é a economia. Então, vocês vão ver que essas questões explicam bem. Então, o Brasil apresenta baixos resultados educacionais no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA, né, quando comparado com os latinos-americanos. Vocês vão ver que o Brasil está aqui, ó. Olha países que estão acima do Brasil: Colômbia, México, Costa Rica, Argentina, né, Uruguai, Chile. Então, todos esses países estão à frente do Brasil. O Brasil ele está muito baixo na sua avaliação internacional. Então, assim, a gente vai ver aqui, ó, Brasil aqui, ó, mais uma vez, ó. Tá vendo? Ó, aqui são os países que têm uma excelente uma relação entre gasto e qualidade. Aqui a gente vai ver que estão os países com um perfil ótimo, aqui bom, aqui regular e aqui fraco. O Brasil se localiza nos países fracos. E a gente vai ver países como Polônia, República Tcheca, Canadá, Estados Unidos, todos nesse outro cenário aqui mais superior. O Brasil, infelizmente, ainda em cenário internacional, ele se localiza, né, em baixas posições. Entretanto, apesar disso tudo, há uma evolução, né, se formos comparar, né, há uma evolução, mas nunca conforme o esperado. Né? Se vocês forem ver, a gente tem evoluído. Né? É claro que o ensino médio tem evoluído bem pouco. Nós temos tido maior avanço nos anos iniciais. Essa linha aqui é dos anos iniciais. Essa segunda linha dos anos finais do ensino fundamental e essa outra terceira linha do ensino médio. A evolução tem acontecido, mas bem pouca, né? Se comparado de maneira histórica, né? Aqui são dados da educação infantil, né? 34,1% das crianças 0 a 3 anos estão matriculadas. A meta para 2024 é de 50%, né? Então ainda estamos um pouco distante disso. Esse dado é de 2017, tá? 93% das crianças de 4 a 5 anos estão matriculadas. A meta era 100% em 2016. Então, em 2017, a gente ainda não tinha preenchido tudo isso, né? Esse dado, essa meta. Né? Nós vamos ver um grande problema da educação básica, também a distorção idade-série. Vocês não fazem ideia do quanto a distorção idade-série ela prejudica a dinâmica de sala de aula. Né? Sobretudo nas aulas de educação física. Quando você vê que nós trabalhamos muito com práticas corporais, vamos supor, nós temos uma turma de 5º ano, vamos pensar assim, nós temos um estudante com 14, 13 anos de idade, e temos crianças com 10 anos. Então, quando essas pessoas vão fazer práticas corporais de educação física, né, e nessas práticas corporais há movimento, há toque, né? Então, há espaços para conflitos, né? Há espaços para conflitos, e muitas das vezes esses conflitos entre pessoas de diferentes idades acaba sendo um grande problema na gestão da aula de educação física. Tá?
essa maior distorção de idade séries, como vocês podem ver, né, elas evoluem, né, tá vendo? Por quê? Porque as pessoas vão sendo reprovadas, vão abandonando a escola, depois voltam, enfim, essas questões. Tá? Estudos mostram a falta de atratividade. Isso é uma questão que é bem interessante, né? Isso só mostra o quanto a escola, esse sucesso da escola, né, por meio de reprovação e abandono, ela mostra quanto a escola ela tem sido pouco atrativa, né? A escola tem sido pouco atrativa, tá? Então, assim, eu também sou professor de educação básica, além de ser professor de educação superior. Então, a minha intenção nas aulas de educação física é tornar as minhas aulas de educação física atrativas. E eu vou mostrar para vocês muitas das experiências que nós tivemos em sala de aula, né? Em slides daqui a pouco, tá? Aqui a gente vai ter em relação à educação de jovens e adultos também, dados relacionados, né? 71% dos estudantes com mais de 25 anos, né? Fazem cursos profissionalizantes nos países da OCDE. 51%, mais de 60 milhões de pessoas da população com mais de 25 anos não possuem educação básica, para vocês terem ideia, né? Isso no Brasil, ok? Então, isso é um dado muito alarmante, tá? A gente vai ter dados da formação profissional, a gente vai ver que a formação profissional docente ela tem sido pouco atrativa no Brasil, né? Isso não é semelhante em países de outros lugares do mundo, ok? E que nós precisamos mudar esse cenário, tá? Agora a gente vai entrar um pouco no campo da educação física, tá? A gente vai entrar um pouco no campo da educação física. A gente vai ver que a educação física ela vai se tornar obrigatória, com uma reforma que aconteceu, que é denominada de reforma Couto-Ferraz. Isso vai acontecer, se não me engano, em 1851, entre 1851 e 1854, alguma coisa relacionada a isso, essa data. Eu não me lembro bem o momento, a data, mas vocês podem pesquisar isso, sobre a reforma Couto-Ferraz, tá? Só que essa reforma que obrigava agora a educação física, as pessoas fazerem educação física na escola, ela não foi muito bem vista pela população, sobretudo pela elite brasileira, né? Por que não? Porque muitas das vezes as atividades físicas elas estavam relacionadas a uma não atividade intelectual. Então, isso era um menor problema para os meninos, mas era um grande problema para as meninas, né? Então, houve né, com essa reforma, com essa obrigatoriedade da educação física, houve grande problema de repercussão social, tá? Né? Então, assim, nesse momento não se queria aceitar a educação física enquanto um elemento obrigatório, né? Vocês vão ver que nesse momento era a prática da ginástica, era a prática da educação física. A educação física ainda não era um componente curricular, né? Ainda não era um componente curricular, tá? Então vamos lá. A primeira vez essa debate da educação física vai aparecer na Constituição é na Constituição de 1937. Né? E aí vai aparecer da seguinte maneira, no artigo 131, tá? A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. Tá? Então, para vocês terem ideia, a educação física na Constituição de 1937 sendo colocado como elemento obrigatório, tá? Nas escolas primárias, normais e secundárias. Nós vamos ver também que a educação física ela vai aparecer nas leis de diretrizes e bases anteriores à nossa atual. Né? A nossa atual é de 1996, né? Com algumas emendas, é verdade, mas nós vamos ver que ela é obrigatória na LDB de 1961, né? Que será obrigatória, no artigo 22 vai dizer o seguinte, será obrigatória a prática de educação física. Veja o seguinte, a prática de educação física, ela não fala da educação física enquanto componente curricular, ok? Não fala da educação física enquanto componente curricular, nos cursos primários e médios. Agora veja o seguinte,
até a idade de 18 anos. Veja que tinha esse limite aí. A educação física era obrigatória, mas até os 18 anos. Então, uma pessoa que tivesse 19 anos, ela não era obrigada a fazer, né, de acordo com a LDB de 1961. Nós vamos ter também, em 1971, uma outra LDB. E aí, mais uma vez, a educação física ela é obrigatória, né? Só que nos currículos plenos dos estabelecimentos de primeiro e segundo grau. É retirado desse texto da LDB de 1971 até a idade de 18 anos. Tá? Então, é retirado nessa LDB. Vejam as diferenças, porque isso muitas das vezes também é cobrado em concurso público, né? E vocês estão se formando, obviamente, tem que ir se familiarizando quando forem com essas discussões, porque isso é muito cobrado em concurso público. Aí a gente vai ter uma outra LDB, agora de 1990 a 93, 94, com a versão inicial dela. Né? Por quê? Porque depois ela foi tendo emendas, né? A primeira versão da LDB de 93, 94, de 1993, 96, ela vai dizer o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola. Agora ela fala o seguinte: é componente curricular, ou seja, ela se apresenta da mesma maneira como a disciplina de português, de matemática, de história, né? Ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Então, aquelas pessoas que estudavam à noite, elas não tinham uma obrigação. Porque qual era o entendimento? A pessoa está cansada, veio do trabalho, né? Então, não era necessário ela fazer mais uma atividade. Era aquela ideia de que a educação física trabalhava somente com o físico, né? Com a prática de sistemática de atividades ainda. Era muito presente essa ideia, né? Essa tendência de pensamento, essa tendência pedagógica. Tá? Essa percepção ela vai ser modificada, esse texto ele vai ser modificado com uma emenda, né? Uma emenda que foi realizada em 2001 por meio da Lei 10.328, que vai permanecer com a ideia de que a educação física ela deve ser integrada à proposta pedagógica da escola, sendo um componente curricular, só que ela vai ser facultativa. Desculpa. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui, né, um pouco. Eu acabei repetindo, né? Tá. A mudança de 2013, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? A de 2003, né, que foi essa emenda na alteração da LDB, ela vai dizer o seguinte: é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, tá? Ao aluno. Ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, que estiver amparado pelo decreto 10.044, que vai falar de algumas comorbidades, de doenças crônicas, tá? E que tenha prole. Né? Então, essa prática ela vai ser facultativa para essas pessoas. O Fabiano está colocando que não está diferente. É verdade, Fabiano. Que aqui vai falar da questão do curso noturno. Isso mesmo. E aqui não falava isso. Isso mesmo. Então, essas são as diferenças. Então, esse é um ponto importante, pessoal. Né? Então, ela vai estar sendo facultada a esses alunos aí. Tá? Esses alunos podem não fazer educação física. Aquela pessoa que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial, né, ou em situação similar, ou que esteja amparado pelo decreto-lei 1044, né, e aqui era uma proposta que foi vetada, né, que nem chegou a ser implementada, ou que tenha prole, ou seja, que tenha filhos, tá? Não é que esteja gestante aqui, tá, pessoal? Mulheres gestantes não tem essa questão. A outra questão que nós temos que entender é que não está resguardada a mulher que tenha filho, é que tenha
prole. Então, pode ser um homem que tenha filho também, enfim, isso está resguardado. Ainda permanece aquela ideia de educação física, né? Como vocês podem ver aqui, está muito relacionado à prática de atividade física de maneira sistemática, aquela ideia de preparar o corpo. Ainda, no meu modo de entender, ainda está muito presente isso. A Juliana pergunta, professor, então não é obrigatório ter um professor de educação física para os anos iniciais? Juliana, existe uma resolução, né, que vai falar que tipo, o que é obrigatório nos anos iniciais é o componente curricular. É o componente curricular. Então, muitos municípios se pegam nesse ponto para dizer que o professor de pedagogia pode oferecer, pode ministrar aulas de educação física, assim como ministra aulas de português, de matemática. Então, muitos municípios fazem isso. Alguns municípios fazem isso. Né? Entretanto, não tem sido a grande tendência do momento. Né? A grande tendência do momento. Hoje é uma maior valorização dos profissionais de educação física, dos professores de educação física, e estes têm sido contratados para atuar, tanto no ensino fundamental 1, quanto no fundamental 2, no ensino médio, né? Há municípios até que estão na educação infantil, contratando muitos professores, tá? Isso acontecia também porque nós tínhamos poucos professores de educação física, então acontecia também, né? Que é essa resolução aqui, 07 de 2010, né? Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e artes poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, né? Então, ou de professores licenciados específicos dos seus componentes, né? Então, de fato, tem essa questão mesmo. Tá certo, Juliana? A Juliana está dizendo, eu trabalho em creche pública e quando comecei a faculdade de educação física, vi muitas atividades desenvolvidas pelo professor de sala e fiquei querendo saber por que não tinha um professor de educação física. É por conta dessa questão, né? Então, muitos municípios pegam, se apegam nesse detalhe aí dessa resolução, tá? Então, vamos lá. Na história da educação, para quem, como foi organizado o conhecimento da educação física, né? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Por que nós ensinamos futebol? Por que nós ensinamos handebol? Por que nós ensinamos dança, ginástica, né? Então, de alguma maneira, por que esses conteúdos, de que maneira esses conteúdos foram sistematizados? É claro que não é o objetivo da nossa disciplina fazer esse tipo de discussão, não é o nosso objetivo, tá? Mas nós temos que questionar como esses conteúdos eles foram problematizados e sistematizados, tá? Vai haver há disciplinas específicas do nosso curso que vão debater essas questões, tá? Mas uma coisa que nós vamos ter que entender é que há no cenário educacional teorias curriculares. Em um dado momento, a educação física ela foi compreendida a partir de uma perspectiva tecnicista, e houve um momento da educação física que predominou uma teoria curricular de que ela precisava ser do desenvolvimento, né, psicomotricidade e desenvolvimento, então a preocupação com desenvolvimento motor, uma preocupação com desenvolvimento humano em relação aos aspectos psicomotores, de lateralidade, de espaço temporal, de dominância. Então, esses elementos que faziam mais parte do desenvolvimento humano, motor, né? Então, teve um momento que a educação física se preocupou muito com isso. Houve um outro momento também da educação física, ainda é muito presente, da educação física a partir de uma perspectiva mais crítica, de criticar esse cenário que nos oprime socialmente. Há uma outra preocupação da educação física, hoje mais atual, de uma perspectiva mais cultural, de analisar que tipo de sujeito nós queremos formar, né? Então, a partir de uma perspectiva mais cultural, né? Também tivemos da clínica da saúde renovada, uma preocupação com a saúde. Então, essas teorias curriculares, elas predominaram em algum momento na educação física. Hoje, temos uma outra maneira de organizar a educação física, mas de alguma forma essas teorias estão presentes nela. Mas precisamos fazer muita crítica de que maneira o conteúdo da educação física ele está sendo organizado. E isso nós vamos fazer com o tempo no nosso curso, né?
Vai ter disciplina que vai discutir somente isso. Em algum momento, os parâmetros curriculares organizaram, sistematizaram, né, essa produção do conhecimento, e ela vai dizer o seguinte: a educação física como a área do conhecimento da cultura corporal de movimento. Veja que tipo a educação física sempre associada ao movimento, né? E a educação física escolar, como uma disciplina, introduz e integra o aluno na cultura corporal do movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, né? Reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para usufruir dos jogos. Veja quais são os conteúdos da educação física de acordo com os PCNs, né? Que são os parâmetros curriculares nacionais. Seriam jogos, esportes, danças, lutas e ginástica. Esses eram os conteúdos da educação física, né? Os blocos de conteúdos da educação física. Mas esses PCNs acabam não sistematizando esse conhecimento do que ensinar por ano, né? Por exemplo, o que ensinar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, o que aprender de lutas no primeiro ano, o que aprender de lutas no segundo ano, ele não faz esse tipo de sistematização. Era apenas recomendações, orientações para o professor pensar a sua oferta da sua disciplina de educação física a partir das características do seu próprio território, né? Aí a gente vai ter uma diferença quando a gente vai ter agora com outro documento norteador do sistema educacional brasileiro, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela vai dizer que a educação física ela é um componente curricular, né, que tematiza as práticas corporais, né? Aí você vê que sai aquela ideia de cultura corporal do movimento, tá? E é introduzido uma nova terminologia, que são práticas corporais. Por quê? Porque para essa base comum curricular, não necessariamente o movimento precisa estar presente para a gente discutir, né, e dar uma aula de educação física. Esse é o entendimento. Tá? Como é que eu poderia explicar isso melhor? Por exemplo, eu posso dar uma aula de futebol, eu posso dar uma aula de dança, sem necessariamente colocar os alunos para dançar, colocar os alunos para jogar bola, enfim. Eu posso fazer essa discussão de diferentes maneiras, eu posso trazer estratégias de ensino de diferentes maneiras, tá? Então, não necessariamente isso precisa estar presente, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa discutir. E aí, essa BNCC, ela vai colocar as aprendizagens mínimas, tá? Então, ela vai ter as unidades temáticas, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, nós vamos ter 6 unidades temáticas. Jogos e brincadeiras, que são essas aqui, do lado esquerdo, a primeira coluna. Jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura, tá? Essas são as 6 unidades temáticas, tá? 5 delas vão estar presentes no ensino fundamental 1, né? Que é do primeiro ao quinto ano, tá? E aí, esses jogos e brincadeiras no primeiro ano, em primeiro e segundo ano, eles vão se dividir em brincadeiras e jogos da cultura popular, né? Relacionados a uma comunidade mais regional, a comunidade local, tá? Do terceiro ao quinto ano, esses jogos e brincadeiras vai discutir os jogos e brincadeiras do Brasil e do mundo, tá? E também aqueles jogos e brincadeiras de matriz indígena, de matriz africana. Vocês vão ver que vai ter sempre uma referência do que ensinar, né? Essa sistematização é feita nesse documento. Há muitas discussões, contrariedades, né? Críticas, essa maneira como foi sistematizado esse conhecimento. Tá? Há muitas críticas, né? Mas, de alguma maneira, é um documento que norteia, que orienta o que ensinar no âmbito da educação básica. Tá? A gente vai ter uma diferença, obviamente, do sexto ao nono ano, né? Nós vamos ter a introdução agora das práticas corporais de aventura, né? Nós vamos ter jogos e brincadeiras, agora não serão mais aqueles jogos e brincadeiras de indígenas, de matriz africana, serão jogos eletrônicos, enfim. E aí vai tendo algumas mudanças, né? Mas, de alguma maneira, o que é bom é que houve uma sistematização, está havendo uma sistematização desse conhecimento da educação física, né? A Edilene pergunta, professor, por que educação física ficou na área de linguagem? É justamente por isso, Edilene, porque educação física ela deixou de ser entendida apenas pelo movimento. Ela tem uma linguagem própria, ela tem uma linguagem que é passada. Por exemplo,
uma pessoa que, vamos pensar numa mulher que dança, ah, que dança funk, que dança funk em uma comunidade periférica. Há uma linguagem ali sendo passada, né? Há uma linguagem ali sendo passada, e a gente consegue fazer leitura dessa linguagem. Né? A gente consegue fazer leitura dessa linguagem. Então, a gente vai ter olhares de discriminação, de preconceitos, né? Então, isso envolve as práticas corporais de alguma maneira. Né? Então, a gente vai dizer que são pessoas que vão estar relacionadas à questão de sexo, essas coisas assim. Vamos também ter uma leitura diferente. Vamos supor, quem é que pratica tênis? Quem é que pratica tênis? São aquelas pessoas mais elitizadas, né? Então, de alguma maneira, as práticas corporais, elas respondem, elas evocam linguagens, né? E essas linguagens, elas permeiam o cenário social e a construção de representações sociais, tá? A BNCC foi discutida e debatida de forma democrática com os professores e com a sociedade? Não houve essa discussão de uma maneira mais ampla, né? Até houve uma discussão, houve documentos foram produzidos, mas esses documentos eles não foram aceitos, né? E de maneira arbitrária se houve essa imposição dessa BNCC, tá? Que nós estamos com ela em mãos, tá? E aqui agora eu trago algumas aulas que eu acabei ministrando, né, no âmbito da educação básica, apenas para vocês terem ideia das possibilidades a partir dessas orientações da BNCC. Nesse slide que eu estou mostrando para vocês vão ver aula de pipa que foi ministrada junto com os alunos em um território, em uma atividade realizada extramuro da escola, tá? Aqui tem um vídeo do menino soltando pipa. Não vai dar para, não sei se vai dar para apresentar, acho que não dá para rodar o vídeo, enfim. Jogando chimbra, tá vendo? Então são atividades que a gente acabou fazendo na escola, né? Que é possível de ser feita, né? Aproveitando aquela cultura popular. Obviamente que essa cultura ela está sendo modificada, as crianças não mais jogam chimbra, não sabem mais produzir uma pipa, né? Então essa cultura de alguma maneira está sendo modificada. E resgatar essa cultura popular é uma ótima estratégia do professor de educação física, tá? Aqui são a gente fazendo aulas de peão, né? Também fora da escola, né? Uma atividade extramuro. Aqui aula de capoeira. É que o vídeo não está rodando, tá? Aula de judô, aula de lutas, tá vendo? Sendo ministrada também, aula de basquete. Aqui aula de peteca, tá? Aula de peteca. Aqui aula de frescobol na escola. Aula de frescobol também. Isso tudo eu dando aula, né? São registros meus. Aula de ioiô, né? Que também é uma cultura, uma prática corporal que está sendo deixada, né? Que começou no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas hoje dificilmente você vê alguém com ioiô, né? A brincadeira de estrelinha Nova Sela, quem teve aula comigo na aula de ginástica, a gente discutiu sobre isso, né? Aula de vôlei, aula de peão, né? E a gente fazendo uma associação com a ginástica, né? E aí a gente tendo que ensinar a rodar peão, né? Aquela coisa toda, e a atividade de peão é uma atividade difícil, né? Porque envolve muita frustração, né? Quando você não consegue rodar, então a gente tem que desenvolver uma sistematização de como ensinar o peão, e a gente conseguiu fazer isso. Muitas meninas aprenderam, muitos meninos aprenderam a rodar o peão, que não é mais uma prática conhecida, tá? Aqui aula de dança na escola, né? São todas aulas que nós ministramos e que nós não nos resumimos mais a ensinar a futebol ou coisas do tipo. É claro que hoje a grande preocupação, a grande prática corporal da escola é o futebol. É o que mais aparece na nossa mídia e nós temos que valorizá-lo. Nós temos que valorizá-lo. Eu não desperdiço de ensinar o futebol, não desperdiço. Sempre tematizo ele. Tá? Aqui aula de frisbee, tá? Aula de frisbee, né? A gente ministrando na escola e tudo.
aula de frescobol novamente, aula de perna de pau, a gente ensinando a criançada a andar de perna de pau. Tá? Aqui uma aula de basquete, né? Aula de basquete com a bola improvisada, aqui a cesta improvisada também, né? Aula de ginástica, a gente ministrando na escola. E aqui era um vídeo que eu tinha colocado, mas infelizmente não está rodando, que era dos alunos avaliando as práticas corporais que eles participaram. Então, assim, são muitas possibilidades para a gente fazer educação física na escola, né? Para a gente trazer a prática corporal que a humanidade ela desenvolveu, a gente precisa transmitir isso para as novas gerações, né? Esse conhecimento foi produzido pela educação física, né? Pela humanidade. Ele é sistematizado pela educação física e nós precisamos passar isso para a humanidade, para as novas gerações. E esse é o nosso dever enquanto professor de educação física. Ok, pessoal. E aí nós encerramos a nossa aula, ok? Tem até algumas questões para passar para vocês, mas infelizmente o tempo não vai ser mais suficiente. Então, eu queria agradecer esse nosso encontro que nós tivemos, ok? E dizer que foi uma satisfação ter estado com vocês hoje, né? E estou aberto agora para que nós possamos tirar as dúvidas que forem necessárias, né? Aprofundar a discussão, enfim, é isso. O espaço fica reservado para a gente poder conversar agora um pouquinho mais. Carlos Alberto, tenho observado, professor, que o Brasil investe muito na educação e é um dos países no ranking na 53ª posição. Por quê? O que está acontecendo? Temos que nos preocupar com isso, com futuros educadores, como futuros educadores. De fato, o Brasil ele não investe pouco, né? Embora a gente não invista como países mais desenvolvidos, o Brasil não investe pouco, mas o que a gente vê é que é um cenário, né, que nós temos de grande corrupção no Brasil, né, de desvios de verbas, né, que isso acaba assolando e prejudicando, né? Então acho que tem um grande problema da moral humana, né, da moral das pessoas, né, que acabam atrapalhando. Também temos problemas com a responsabilidade individual, né? Também temos problemas com a responsabilidade individual. Nós não podemos ser mais pessoas que não representam bem a educação física, né? Nós precisamos elevar levar o nome da nossa profissão no ambiente escolar. Só fazemos isso por meio do nosso trabalho, por meio de ideias inovadoras. É claro, precisamos de apoio, de recursos, né? Mas se fizermos isso a partir das questões individuais, teremos possibilidades para um maior crescimento, sim. Terá atividades no Moodle sobre o assunto de hoje? Sim, aí a gente já vai iniciar essa discussão com a próxima unidade temática, né? Será o carro-chefe da nossa próxima unidade temática. Tá? Então, hoje nós resgatamos a unidade 1, né? Aprofundamos também a unidade 2 e introduzimos aspectos da unidade 3. Com certeza, ela vai estar presente, sim. Tá? Onde essa escola, professor, interessante o espaço. O espaço acaba sendo interessante, sim, Paulinha. É uma escola de Pilar, na verdade, né? Pilar, um município aqui de Alagoas. Mas muitas das vezes os recursos eles acabam sendo adquiridos por esforços próprios do professor. Há investimento na cidade, no município, né? Mas muitas das vezes esse investimento ele acaba não atendendo às necessidades para um professor trabalhar essas diferentes práticas corporais, por exemplo. Na minha escola não tem frisbee. Se eu quiser dar aula de frisbee, eu tenho que adquirir, improvisar, adaptar esse recurso. Na minha escola também não tem perna de pau. Se eu quiser dar aula de perna de pau, como foi minha intenção, né, para trabalhar a ginástica, eu tive que fazer as pernas de pau, né, e coisas da natureza, né, coisas dessa natureza. Eu acho que para além para além do espaço, né, o,
O que está em jogo aí, ainda a educação física ainda precisa ser valorizada, né? E os recursos que precisam chegar para a educação física, eles precisam atender ao que precisa ser ensinado. Né? Então, como dar aula de jogos e brincadeiras se você não tem na sua escola peão, se você não tem chimbra, se você não tem pipa, né? Todos esses recursos, infelizmente, né, foram investimentos próprios. Investimentos próprios. E por que eu fiz isso, né? Porque eu queria saber se era possível dar aula de educação física, se era possível dar uma boa aula de educação física, coisas dessa natureza que me moveram de maneira individual, tá? Que me moveram de maneira individual. Obrigado, pessoal, pelos parabéns. Acho que hoje, de fato, conseguimos discutir bem a aula, né? Diferentemente da aula passada. Dúvidas, pessoal? Então, verdade, David, nós precisamos adaptar e muito para a aula ser movida interessante, isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigado pelo encontro de hoje. O professor Ricardo já vi que está enviando, né, o link da frequência. Não deixem de assinar. Ricardo, também te agradeço por todo o suporte que foi dado na aula de hoje, tá? Nada disso que foi feito aqui poderia ser feito sem seu apoio. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, bons estudos e nos vemos na unidade 3, né? A unidade 3 vai estar muito boa e não deixem de fazer as atividades. Um forte abraço.